isso por essa transição, né, do Jânio para o Jango. Eu conheci o Jânio, que depois disso eu estive com ele várias vezes, sabe? Com o Afonso Arinos. Quando ele renunciou, eu fui uma das primeiras pessoas a saberem da renúncia. E eu soube muito antes da imprensa, porque um amigo meu tinha me telefonado na hora do almoço. Eu me lembro até hoje, eu estava almoçando na casa de um diplomata que já morreu há muitos anos, que era neto do Rui Barbosa, que chamava-se Armando Braga Rui Barbosa. E esse amigo meu, quando eu atendi o telefone, ele me disse: Rubens, você está sentado? Eu disse: não, eu estou de pé. Por quê? Você disse: então senta, porque a notícia que eu vou te dar é de derrubar qualquer um. E ele me disse, né, que o Jânio tinha renunciado, ou que os militares tinham forçado a renúncia. Havia essa versão, né? Aí nós confirmamos a notícia, demos a notícia ao Afonso Arinos, que estava no Rio e nem sabia, e eu fui para o Congresso, porque eu era o assessor do Itamaraty junto ao Congresso. Eu tinha até um escritório dentro do Congresso. Quando eu cheguei ao Congresso, era 1h30 da tarde, ninguém sabia. Eu contei a alguns jornalistas. Um deles que acreditou deu o furo mundial. Ele chamava-se D'Alembert Jacou, correspondente da Prensa Latina de Cuba. Então ele deu a notícia. E eu estava lá no telefone, transmitindo ao Ministério, quando o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Dorta, chegou ao Congresso para anunciar, trazer a carta da renúncia. Aí o presidente da Câmara chamou os deputados e, na hora que o ministro começou a ler a carta, o Almino Afonso, que era o líder do PTB, era um grande parlamentar, gritou: é golpe, é golpe! Aí foi um pandemônio, né? Começou a tocar a campainha. O Afonso Arinos mandou uma mensagem para que eu entregasse a todos os líderes, dizendo que ele se baseou nessa versão de que o presidente tinha sido forçado a renunciar pelos militares. Então ele dizia que o Congresso devia recusar a renúncia, porque senão seria o caos, a guerra civil. Eu então fui entreguei a vários. Me lembro que entreguei ao Tancredo Neves, ao José Maria Alckmin, que era do PSD, mas tinha vários que já tinham entrado. Aí eu pedi a um deputado, me identifiquei para ele levar a mensagem, porque não me deixava entrar no recinto, e ele chamou a polícia. Ele achou que eu era um agitador comunista. Aí eu fui a primeira pessoa presa na renúncia do Jânio. Durou pouco tempo. A minha atual mulher, Marisa, que era minha noiva, e eu estava de casamento marcado dias depois, uma semana depois, ouviu no Repórter essa notícia, né? Numa edição especial, que eu tinha sido preso. Mas aí eu me identifiquei, eu chamei o chefe de gabinete do presidente da Câmara, chamava-se Floriano Ramos, você vê que eu me lembro até hoje dos detalhes. E aí eu fui para o Palácio do Planalto, onde eu fiquei encarregado, junto com esse meu colega, Fábio Machado de Freitas, do cerimonial, porque todo mundo foi embora. Então eu assisti tudo. Parecia que ia haver uma guerra civil no Brasil, né? Parecia. O Terceiro Exército do Sul apoiou Brizola, os outros não. Então foram dias muito tensos. Encurtando a história, eu saí de Brasília no último avião antes da interdição do aeroporto, porque eu tinha um casamento marcado para o dia 1º de setembro. Cheguei em São Paulo, meu avião foi desviado para Belo Horizonte. Depois cheguei em São Paulo, fui com minha mulher, minha futura mulher, comprar uma gravata, porque eu não tinha gravata para o casamento. Casei no dia 1º de setembro de 1961. Somos até hoje, felizmente, casados há 59 anos quase. Aí eu voltei para Brasília já com o regime parlamentarista. O primeiro-ministro era o Tancredo Neves, o ministro das Relações Exteriores, Santiago Dantas. O senhor já conhecia o Santiago Dantas antes disso? Não, conheci nesse momento. Numa primeira vez que ele foi lá a Brasília, eu conto esse episódio naquele livro, A Diplomacia na Construção do Brasil. O chefe de gabinete em Brasília chamava-se Maurigo Gel Valente. Ele era casado com a Clarice Lispector, que eu conheci também nessa época. A Clarice, eles já estavam se separando. Ela ficou no Rio, mas ela veio uma vez passar o fim do ano, Natal, e nós a conhecemos. Então eu conheci os 3 grandes nomes da literatura brasileira ligadas ao Itamaraty. O João Guimarães Rosa, que era diplomata, o João Cabral de Melo, que eu conheci bem na época do Jânio,
E a Clarice Lispector, que não era diplomata, mas era casada com um diplomata, teve todo o começo da sua vida numa vida diplomática, né? Acompanhando o marido em vários países. Mas aí o Mauri fez um jantar na casa dele para conhecermos o ministro. Era um grupo pequeno, sabe? Nós éramos, acho que, 3 ou 4 diplomatas. Havia um jornalista do estado de São Paulo, Fernando Lara Rezende, irmão do Otto Lara Rezende. Havia mais 1 ou 2 pessoas, que eu não me lembro mais. E o Santiago Dantas me impressionou de uma maneira indelével, sabe? Até hoje eu digo a todos, de todas as pessoas que eu encontrei na vida, e depois eu encontrei muito. Conheci o Bill Clinton, o Jacques Chirac, Tony Blair, enfim, encontrei grandes personalidades. De todos os que eu encontrei, a personalidade que mais me marcou pela inteligência, pela lucidez, foi o Santiago Dantas. Eu, desde menino, sempre tive a aspiração de querer falar e escrever com clareza, objetividade e de uma maneira direta. E sempre me empenhei, inclusive, fazendo exercícios. Eu procurava ler e depois reproduzir de memória Machado de Assis, Joaquim Nabuco, que é um método que eu aconselho a todos. Rubem Braga, porque eu gostava de um estilo limpo, um estilo que fosse expressivo, mas que fosse claro, que não fosse extraordinariamente carregado. E o Santiago Dantas era a encarnação disso tudo. O Santiago Dantas possuía uma inteligência poderosa, porque ele era capaz, por puro exercício racional, por dedução, não por intuição, ele era capaz de antecipar as prováveis consequências dos atos por pura razão, não por intuição. Nessa noite ele deu uma demonstração disso. Nós tínhamos acabado de sair de quase uma guerra civil. Tinha se adotado o parlamentarismo. Começava aquele governo. E ele, depois de ouvir todo mundo, ele disse: o Brasil está numa situação muito crítica. Não sei se nós vamos conseguir evitar uma ruptura da ordem constitucional. Porque para salvar a Constituição, nós tivemos que finalmente violar a Constituição, que a emenda parlamentarista, no fundo, impediu que o vice-presidente, que era o João Goulart, assumisse a presidência com plenos poderes. Se nós quisermos que essa situação perdure, será necessário jogar seriamente o jogo do parlamentarismo. Isto é, temos que levar a sério o parlamentarismo. Temos que ter um governo que emane da maioria do parlamento. E o presidente precisa respeitar isso. Acontece que nós saímos dessa crise com uma inflação muito grave, que todo esforço de combate à inflação que vinha do Juscelino se perdeu, e agora nós vamos ter uma conjunção de 2 crises. Uma inflação que vai se acelerar e a crise política, porque o presidente não vai aceitar a amputação dos seus poderes. Ele vai querer voltar ao presidencialismo. Para isso, ele tem que mobilizar a sua base. A sua base são os sindicatos, o PTB, e na época os sindicatos eram dominados pelo Partido Comunista. E com isso nós vamos polarizar, dividir o país, nós vamos polarizar e radicalizar o país. E num momento de Guerra Fria, isso irá não crescendo com os conflitos provocados pela inflação, problemas de salários que não acompanham a inflação, nós vamos chegar a um momento em que os militares vão intervir. E dessa vez não vai ser por pouco tempo, não vai ser como eles fizeram em 45 ou em 54 para convocar eleições. Eles vão ficar muito tempo, porque eles se prepararam na Escola Superior de Guerra e eles acham que estão prontos a dirigir o país. Eu me lembro que eu saí cabisbaixo, sabe? Eu voltei para casa inteiramente arrasado. Você sabe que quando houve o golpe militar de 64, eu já não estava mais em Brasília, porque eu fiquei até meados de 63. Mas quando eu vi que tudo se encaminhava para uma grande tragédia, eu pedi para ir para um posto e eu fui removido para Viena. Quando houve o golpe, eu estava em Viena. Se eu não tivesse feito isso, eu teria sido caçado, porque como eu trabalhei muito próximo do Santiago Dantas, da política externa independente, e havia outros fatores. Eu era muito ligado a movimentos da Ação Católica, embora eu mesmo não pertencesse à Ação Católica, movimentos que criaram a Ação Popular. Eu fui amigo do Betinho,
O Betinho foi um dos fundadores da AP. Eu tive outros amigos que foram fundadores da AP. Você sabe que a AP depois virou um grupo de combate armado contra a ditadura militar. Mas naquela época já era um grupo muito radical. E eu participei de 2 ou 3 reuniões na fundação da AP em 62. Mas depois me dissociei deles. Eu não os acompanhei justamente porque havia um grande diferencial. Eu nunca fui favorável ao marxismo-leninismo, nem à Revolução Cubana, nem a ideia de uma ditadura do proletariado. Eu sempre fui uma pessoa de convicções sociais-democratas. Eu aspirava, e até hoje é a minha posição, por um regime que não seja esse capitalismo que nós temos, um regime socialista, democrático, mas na base da plena liberdade, parlamento, constituição, garantia. Quando eu me envolvi em várias discussões com esses meus companheiros e eu vi que eles tinham a visão revolucionária da tomada do poder pelas armas, eu me separei. Agora, eu fui denunciado, não sei por quem, e quando houve o golpe militar, eu fui uma das pessoas que tive que responder a uma investigação, ainda sob o AI-1. Eu costumo dizer isso, muita gente foi punida pelo AI-5. Eu já estava na lista em 64, mas eu me defendi como eu pude e, como não havia nenhuma evidência contra mim, eles não é que tenham me absolvido, nunca me mandaram nenhuma palavra dizendo que estavam convencidos da minha inocência, mas simplesmente não prosseguiram a acusação contra mim. Eu fiquei encostado no começo da carreira. Mas se eu tivesse ficado em Brasília até 64, eu seguramente teria sido excluído da carreira e teria provavelmente tido que me asilar. Isso não aconteceu por influência da Marisa, porque a Marisa é que me disse naquele momento, quando eu era para assumir um posto junto com o Betinho, no gabinete do Paulo Tasso Santos, ministro da Educação, ela me aconselhou a não fazer isso, e eu tive o bom senso de seguir o conselho dela, porque o meu desejo era ficar, então eu escapei disso. Marisa, sua esposa, né? Só para a gente deixar... Marisa, exatamente. E, embaixador, e foi mais ou menos nessa época que o senhor teve uma convivência próxima com outro grande nome da nossa literatura, que foi o João Cabral de Melo Neto. Tem algumas histórias interessantes também do João Cabral. Eu vou contar a você. Quando o Jânio Quadros renunciou, Brasília se esvaziou. O próprio Itamaraty retirou boa parte dos que estavam lá. E ficaram muito pouco. Houve um momento que só ficaram 2 pessoas, um outro diplomata e eu. E houve um momento que eu estava sozinho. E nesse período, o João Cabral de Melo Neto vinha muito ao Itamaraty e ficava lá horas, porque o João Cabral tinha voltado do exterior para assumir a chefia de gabinete do primo dele. Ele tinha um primo que era senhor de engenho de Pernambuco, chamava Romero Cabral Neto, que foi ministro da Agricultura do Jânio Quadros. E o João Cabral veio para chefiar o gabinete dele. Quando o Jânio renunciou, ele ficou sem nenhuma função e ele estava esperando que se criasse especificamente para ele o consulado do Brasil em Sevilha. Ele queria ir para Sevilha. Na verdade, você sabe, ele gostava muito de flamenco, gostava de corridas de touro, mas ele convenceu o Itamaraty que Sevilha era a sede do riquíssimo Arquivo de las Índias, que continha uma documentação muito rica sobre o Brasil, porque você sabe que o Brasil foi parte do reino espanhol, né? Durante o governo dos reis Filipe II, Filipe III e Filipe IV, quando Portugal e Espanha estiveram unidos. Então, o Arquivo das Índias continha uma riqueza enorme de informação sobre o Brasil e ele se propôs a fazer um levantamento desses documentos. Mas demorava muito para sair o tal do decreto criando o consulado. E ele vinha todo dia ao Itamaraty, ficava sentado numa daquelas poltronas do Sérgio Bernardes, né? Aquelas poltronas enormes, e eu conversava com ele durante 3, 4, 5 horas. Né? Ele me contou histórias extraordinárias da vida dele. Eu tenho até fotografias com ele, da época, sabe? Junto com ele, na rampa do Palácio do Planalto. E aí, um dia eu até perguntei a ele, mas João, por que você não vai para uma embaixada? Que está demorando tanto. Embaixada tem várias vagas. Você podia ir, né?
Ele me disse, não, Rubens, eu não faço isso pelo seguinte, eu, quando entrei para a carreira diplomática, eu sabia que eu tinha que escolher ou a poesia ou me tornar um diplomata de querer fazer carreira. Se eu optasse por fazer carreira no Itamaraty, eu ia ter que sacrificar a poesia, porque ia ter que trabalhar altas horas, né? É uma atividade muito absorvente. E eu sempre preferi os consulados, porque os consulados têm um expediente muito limitado, né? Eles atendem o público e tal à tarde, naquele tempo ainda, que havia muito pouco brasileiro no exterior, né? Em geral, o consulado, às 3 horas, 4 horas da tarde, fechava, né? Então, eu posso ir para casa e me dedicar à poesia, né? Outras coisas. Você sabe que ele era um tipógrafo amador, ele mesmo imprimia livros. Ele se tornou amigo de todos aqueles grandes artistas espanhóis quando ele estava em Barcelona, porque ele imprimia as obras do Juan Miró, do Salvador Dalí. Ele era amigo de todos eles. E ele era também um grande conhecedor de touradas, né? Ele era respeitado até pelos matadores, não? Os famosos. Há uma história dele muito pitoresca que eu conto a você, vai nos fazer perder alguns minutos, mas é muito interessante. Você sabe que os grandes toureiros, quando terminam a faena, como eles dizem, né? O dia na arena, né? Que é muito tenso, né? Porque qualquer distração você pode morrer. Né? Depois da tourada, eles se recolhem ao quarto, né, do hotel em que eles estão, e eles ficam descansando daquela tensão enorme. Né? E eles ficam separados por um biombo da camarilha. Camarilha, em espanhol, é o grupo dos que são íntimos do toureiro, né? Tanto aqueles que o acompanham na arena, né? Aqueles que o assistem, como aqueles que são unha e carne, que acompanham todas as corridas. E o João fazia parte dessa camarilha, de tão sabedor que ele era. Né? Então me contaram histórias de que o toureiro ele fica deitado e ele fica ouvindo os membros da camarilha comentando em voz mais ou menos baixa os grandes lances, né? Quando o touro investiu assim, assado, e eles conhecem todas aquelas manobras, a Verônica e tal, né? Tem tudo um nome técnico. Né? E quando eles ouviam aquilo tudo, diz que o toureiro sempre, num certo momento, diz assim, que abre a hora Dom Juan, que ele queria ver o João falando, que abre Dom Juan, porque o João dizia, não, em 1923, né? Dom Manolo, não sei das quantas, numa arena, teve um touro assim, assado, né? Então, ele era daquele grupo. Né? E ele, então, me disse, olha, eu, se for para uma embaixada, eu vou ser um funcionário como os outros, posso me destacar e tal, mas eu não farei a minha obra. Né? E você vê, ele tinha razão, porque hoje, quem é que lembra o nome dos ministros, né, daquela época? No entanto, todo mundo estuda ou lê as poesias do João Cabral. E o mesmo fez o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa chegou a embaixador, mas nunca teve posto de embaixador fora do Brasil, porque ele preferiu ser chefe da divisão de fronteiras, que era uma divisão meio parada, entende? Uma divisão que não acontecia nada, porque como o Barão do Rio Branco tinha resolvido todos os problemas, ele ficava lá, sabe que o João Guimarães Rosa gostava de escrever de pé. Ele tinha uma escrivaninha como aquela dos contadores antigos, aqueles contadores que usavam uma espécie de viseira. Por causa da luz, né? Que ele gostava de escrever de pé. Ele tinha uma escrivaninha desse tipo, né? Então ele ficava lá na divisão de fronteiras, né? Agora você vê, os dois são imortais, né? Quer dizer, todo mundo lê, os outros, quem é que lembra, né?